Ainda que simbólica, Vitor Pereira terá a oportunidade, mais uma, de conquistar uma taça. E dessa vez, essa eventual taça pode vir abrilhantada por um Fla-Flu. Embora seja a menor das taças, ela acaba se tornando obrigatória via de circunstâncias, uma vez que o Flamengo joga, inclusive, pelo empate. Então, vamos entender o que o Flamengo pode fazer para superar esse fortíssimo Fluminense de Fernando Diniz. Vem comigo enquanto eu rodo a vinheta para a gente falar de tática sem tatiquez. Aproveito para te convidar para deixar o like aqui nesse vídeo para a gente aumentar de tamanho esse canal e se inscreve no canal, não te esquece de se inscrever. A gente está querendo chegar a 50 mil inscritos até o fim do ano, é uma meta audaciosa, o canal vai ter que mais do que dobrar de tamanho para isso, e com isso, para que isso aconteça, eu conto com você. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, se tornando membro do canal do Falso 9, você tem algumas vantagens, como, por exemplo, assistir, escutar os meus comentários táticos durante os jogos do Flamengo. Durante todos os jogos do Flamengo, eu faço comentários táticos via Telegram. Os membros do canal do Falso 9 acessam a comunidade exclusiva dos membros depois de fazer a inscrição, clicando na descrição do vídeo, e já clicam no link do canal de Telegram, aonde eu faço os comentários táticos de todos os jogos do Flamengo. Então aproveito para convidar vocês a fazer isso. Então vamos falar desse jogo, pessoal, desse jogo que o Flamengo, para variar, está pressionado, e o Fluminense, que vem sendo uma pedra no sapato, especialmente em jogos do campeonato estadual, pode ser aí novamente. Vamos falar disso aí. Bom, o Fluminense ele joga de uma forma muito específica, de uma forma quase que única. Tá? No futebol mundial, não tem muito precedente de times que jogam dessa forma. Talvez o treinador, que até teve passagem pelo Barcelona, Quique Setien, seja um dos que mais se aproxima do Diniz. Então, não é que o Diniz faça jogo funcional, ao contrário de posicional, não. O Diniz faz o jogo do Diniz. E isso é uma das coisas que eu admiro nele. Embora eu não concorde tanto com algumas coisas do jogo dele, assim como não concordo tanto com coisas do jogo de qualquer treinador. Então, o que o Fluminense faz? O Fluminense coloca praticamente todos os seus jogadores de linhas em um quadrante do campo. O objetivo é gerar superioridade numérica na zona da bola e mano a mano em outra zona. Tá? Então, ilustrando um pouco aqui essa utilização de quadrante, vocês podem ver que o Alexander, lateral esquerdo, ele está no meio do campo, ele está na faixa central, enquanto a bola está no corredor lateral direito. Então, geralmente o lateral esquerdo ele se limita a uma faixa de campo aqui até para dar uma opção de inversão, e ele é um defensor. Ainda assim, ele dá a opção por dentro, congestionando, comprimindo o time adversário. O Keno, que é o ponta esquerdo do time, embora o time não jogue bem com pontas, nem sempre, ele está aqui também dentro do quadrante. E uma coisa curiosa é que todos os jogadores de frente do Fluminense, eles raramente dão essa opção de pivô quando estão na última linha. Eles estão sempre atacando a última linha do adversário. O Fluminense, como gera uma sobrecarga muito grande nos setores, acaba conseguindo essa situação de bola descoberta, ou seja, o passador está com a bola completamente desobstruída de marcadores, e ao encontrar uma visão clara para a última linha, 3 jogadores se projetam. E percebam como a última linha aqui da Portuguesa, que está jogando contra o Fluminense, com 1 minuto de jogo já está dando mano a mano para o Fluminense. Né? É um time realmente difícil de ser marcado. Não à toa fica tanto com a bola. A gente vai falar dos dados já já. Porém, a concentração de jogadores em um lado do campo, né, ela tudo no futebol e na vida tem
prós e contras, né? A concentração de jogadores em um setor específico do campo pode gerar também um time desequilibrado, né? Muito vulnerável a inversões. Vejam aqui como o Vasco recupera a bola, né? O Fluminense estava em organização ofensiva aqui, utilizando o quadrante. O Vasco recupera a bola e só tem um jogador, né, que não está nem na imagem, só tem um jogador entre o jogador do Vasco que vai receber a bola e o goleiro. Né? Então, é um time que sofre muitos contra-ataques e é vulnerável, sim, a inversões de jogada. Vejam aqui quando o Vasco dominou amplamente esse jogo, teve muitas chances de gol e perdeu de 2-0 com aquele gol antológico do Cano, 2 golaços, aliás, mas aquele gol antológico do Cano de esquerda, de primeira, do meio da rua. Bom, o Vasco, ele domina o Fluminense nessa partida, aplicando o fundamento ali de amplitude máxima do campo, né? E vejam como aqui, mais uma vez, acontece a inversão, o Fluminense perde a bola, acontece uma inversão rápida, e o lateral, Samuel Xavier, corre para a última linha. Isso é muito comum, tá? Não só porque está em situação de bola descoberta e seria complicado ele saltar a pressão para deixar uma zaga em mano a mano, sem sobras. Existe uma situação de o Fluminense marcar com os 4 homens só na largura ali da baliza. Então, eventualmente, a gente vai ver se o Flamengo conseguir pressionar o Fluminense no próprio campo, que talvez nem seja o jogo mais indicado a ser feito. A gente vai até ver 6 homens defendendo. Mas o Fluminense tem uma transição defensiva, assim como a gente está sempre falando que a transição defensiva do Flamengo é ruim, a transição defensiva do Fluminense também não é das melhores, tá? É um time bastante exposto a contragolpes. Então, é um time que contra-ataca pouco e sofre muitos contra-ataques. Um outro ponto que muito se fala sobre o Fluminense é a saída de bola. Gente, o Fluminense faz uma saída de bola com muita gente, sobretudo. Muito se fala sobre o Fluminense arriscar muito as saídas. Ao meu ver, aqui, na minha forma de ver futebol, eu acho que o Fluminense arrisca pouco as saídas, porque ele gera uma sobrecarga de gente. Arriscado seria dar um chutão para frente, para uma zona de disputa de igualdade de posição. Ele troca passes próximo da sua baliza, mas com muito mais gente do que o adversário. E o adversário fica num dilema. Ou ele avança para fazer uma marcação individualizada, ou ele espera o Fluminense dominar a posse de bola e meio que abre mão de disputar ela. Tá? O Vasco utilizou uma estratégia muito inteligente que eu considero como adequada, a estratégia que o Vitor Pereira utilizou também na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense quando era treinador do Corinthians. Né? É uma pressão em cima do segundo jogador, do segundo recebedor. Né? Então, o Fábio geralmente sai com um dos seus zagueiros e esse cara fica um pouco meio livre. Né? E o Vasco tentando induzir a bola para quem ele gostaria que fosse passada, e a partir do momento que esse jogador recebia, sofria alguma pressão. Só que o Vasco não caiu muito nessa pilha de igualar numericamente na saída de bola. E esperava para dar combate já depois de um primeiro passe para frente do Fluminense, que assim o Fluminense não teria tantas manobras para fazer. Tá? Eu considero uma estratégia adequada. O Fluminense tem até um carrossel que faz ali, que é até engraçado, eu ia mostrar para você, mas acho que não tem motivo, porque os times têm se acostumado a defender esse tipo de jogada. Visão geral de dados mostra muito aquilo que eu falei para vocês, que eu venho falando já há algum tempo. Então, o Fluminense tem, no Campeonato Carioca, é o líder de posse de bola com 67% em média. Mas a quantidade, e ele tem 7 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, que é o Flamengo. Mas em termos de número de passe, ele tem tipo 20% a mais do que o Flamengo. Porque são passes curtos dentro do quadrante. E isso leva ao melhor aproveitamento de precisão de passes. O Fluminense é o time que mais acerta passes também percentualmente no campeonato, com 90% dos passes precisos. O Flamengo é o segundo com 87%.
Mas é o terceiro time só em entradas no último terço do campo. Em termos de profundidade, não é um time que entrega tanta profundidade assim. E fica atrás de Vasco e Flamengo em entradas do terço final. É o segundo do Carioca em ataques posicionais, né? Atrás do Flamengo. E tem 73 contra-ataques no campeonato. Veja bem, 73 contra-ataques no campeonato inteiro. Ele é o 11º, quer dizer que é o penúltimo, tá? O Flamengo, que não é um time de contra-ataque, tem 91, muito mais, né, do que o Fluminense. O Fluminense é um time que, até por não abrir muito o jogo e por fazer muita questão de passes curtos dentro do quadrante, é um time que não ataca muito contra-atacando. Nem tem tanta velocidade para isso. Não prioriza jogadores de velocidade no seu plano de jogo. Esse ano, até tem tentado utilizar ali o Keno. E o John Arias, que é um cara que também não é lento. Mas não é um time que escala pensando em velocidade. Jogadores sem poder associativo não são sequer cogitados no Fluminense, tá? Ao mesmo tempo, ele é o 10º time em desarmes. É um dos times que menos desarma no campeonato. Muito porque tem a bola, sim, mas o Flamengo, por exemplo, é o terceiro e é o segundo time que mais tem a bola, com 310 desarmes. É muito desarme a mais, quase 50% a mais. Por que isso acontece, gente? Porque, como o Fluminense concentra muitos jogadores, ele fica muito suscetível a inversões, tá? É um jogo que, apesar de toda a boa fase do Fluminense e do retrospecto positivo recente ali do Fluminense contra o Flamengo, positivo em parte, né? Lógico que o Flamengo foi perder no ano passado a decisão, mas nos outros anos ganhou do Fluminense na final. É lógico que existe um retrospecto favorável para o Fluminense recente, mas a forma como esse Flamengo joga, e nos primeiros tempos das partidas isso tem sido bem executado nos últimos 2 jogos, se mantiver ali um padrão, especialmente no primeiro tempo, e conseguir manter para o segundo tempo, a forma como esse Flamengo joga casa melhor contra esse Fluminense, porque o Flamengo é um time que hoje preza por dar amplitude máxima o tempo inteiro, tanto em organização ofensiva quanto em transição. O Fluminense tem o mesmo defeito do Flamengo, que é defender mal transições. Porém, o próprio Fluminense é um time que contra-ataca pouco, ou seja, qual é a forma mais segura de você proteger o seu defeito? Então, o maior defeito do Flamengo é defender contra-ataque. Só que ele vai jogar contra o segundo time que menos contra-ataca no campeonato. Então isso é positivo, gente. Dentre os problemas, é um copo meio cheio. É um time que contra-ataca pouco, porque tem muito a bola e porque não tem muito jogador para acelerar. Como não usa amplitude também, os contra-ataques ficam mais concentrados. E isso gera até uma facilidade para que seja marcada uma jogada mais rápida. Então, nesse aspecto defensivo, uma vantagem. No aspecto ofensivo, outra vantagem. O Flamengo é um time hoje que prioriza essa amplitude do campo e vai jogar contra um time que ataca utilizando um quadrante. Ao conseguir retomar a bola, é um time que vai conseguir explorar inversões. Outro ponto positivo: o Flamengo está jogando sem o Pedro, vai jogar sem o Pedro. Isso é um problema. Porém, é um problema maior quando o adversário baixa as suas linhas e defende num bloco baixo. O Fluminense não é um tipo de equipe que vai defender o Flamengo em bloco baixo. Então ele vai conceder espaço nas costas da sua defesa, eventualmente. E o Gabigol é mestre em executar os facões, aproveitar espaço nas costas da defesa adversária. Então, muito embora o Fluminense esteja num momento de entrosamento melhor, com mais confiança, o ótimo volante André até falou que são favoritos, falou isso, eu enxergo um jogo de prognóstico positivo, sim, para o Flamengo. Se vai ganhar ou se vai perder, ninguém pode controlar, mas há um prognóstico claro e o Flamengo tende a deixar o Fluminense desconfortável.
Assim como o Fluminense também tende a deixar o Flamengo desconfortável ao fazer esses caras jogarem com menos posse de bola. E fatalmente o Flamengo terá menos posse de bola do que o Fluminense. Tá bom? E aí, quanto é que você acha que vai ser o jogo? Comenta aí, deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.